Se a gente fosse considerar a estrutura da manifestação do infinito, disso que é desconhecido e com o qual nós nos relacionamos, se a gente fosse olhar a cosmogonia dentro da tradição tântrica, nós chamaríamos isso de Paramshiva. Então é aquela situação lá, aquele contexto mais elevado. Se a gente fosse imaginar assim, né, algo que fosse descendo para sendo criado, assim, como um desenho, vocês visualizem assim, lá em cima um campo de infinitude, uma consciência infinita, sem forma, completamente livre, de onde tudo emana. Esse é o desconhecido que nós estamos falando. Então, quando nós falamos aqui o desconhecido, no yoga, na tradição tântrica principalmente, isso é conhecido como Paramshiva. E também dentro da tradição tântrica um recorte, porque existem outras linguagens também. Estou escolhendo uma aqui para a gente ficar numa só linguagem. Então, Paramshiva lá em cima. Essa consciência infinita, essa infinitude, esse campo de liberdade total. E que é o desconhecido com o qual nós nos relacionamos. E que nós não sabemos, porque lá é o infinito, para baixo que está o finito. E esse para baixo começa a ocorrer quando dentro desse infinito começam a se assim, perceber nuances. É muito difícil até você conseguir visualizar isso. Eu quero colocar um direcionamento para você ter atenção aqui, que quando a gente fala nuances dentro do infinito, ainda é muito vago. Tá? Mesmo essa palavra nuance, que parece sutil, ainda já é muito grosseira para isso que é lá dentro do infinito, que não tem muito como você saber. Mas para nossa mente, para a gente conseguir visualizar, você pode imaginar como nuances de um grande campo de liberdade, de consciência infinita, e que dentro desse campo há algumas nuances, alguns aspectos que se relacionam mais de forma a se unir por grupos de determinadas maneiras. Tá? A gente poderia categorizar aqui em dois grandes grupos, então duas grandes nuances dentro desse grande campo de consciência infinita, e que a gente chamaria aqui de Shiva e Shakti. Dentro disso que é o grande campo do infinito. Só que como está dentro desse grande campo do infinito, não é nem Shiva nem Shakti separado. É Shiva e Shakti junto. Só que tem nuances diferentes. Começa a apresentar nuances diferentes. Como se você estivesse num grande tubo com uma velocidade infinita. Então imagina que você está dentro de um tubo com uma velocidade muito alta. Você não consegue perceber nada à sua volta. Você está só indo uma velocidade extremamente alta. No entanto, assim como de rebarba de olho, assim, de canto de olho, você percebe que tem uma nuance diferente aqui, uma aqui, mas nesse grande campo de infinito. Como se você estivesse viajando aí nessa infinitude, você começa a perceber nuances. Essas nuances, Shiva e Shakti. Dessas nuances aí, elas começam a ter características. Essa nuance que começa a se moldar como Shakti, começa a ter um tipo de programação básica. Essas duas instâncias começam a ter uma programação natural delas, tá? Não é nada imposto, é uma naturalidade acontecendo ali, dentro desse grande campo de infinitude. Essa nuance, que a gente denominou aqui como Shakti, começa a ter uma programação natural, que é reduzir a intensidade desse infinito. Então, essa força aqui, essa nuance do infinito, veja que interessante, dentro do infinito há uma instalação própria, tá? Como se a gente fosse pensar assim no computador. Dentro do computador, pensando que o computador é o infinito. Dentro do computador tem um aplicativo lá dentro do computador que reduz a potência desse computador. Seria um negócio curioso de estar lá dentro, mas seria isso que está acontecendo. Dentro desse grande campo cósmico, tá, de infinitude, há uma força que reduz a intensidade. Essa força se chama Shakti. Imagina então o tamanho dessa força para ela conseguir pegar o infinito e restringir o infinito. É muita força mesmo. É um grau de força muito alto, elevado, que a gente chamaria aqui de amor. Porque é só o amor que tem esse nível de intensidade. Então essa grande força reduz o infinito, coloca o infinito numa restrição. Essa é a função de Shakti dentro do infinito. Enquanto Shiva está ali fazendo o oposto, se abrindo completamente para ampliar mais o estado de bem-aventurança a partir da abertura. Enquanto Shakti está ampliando o estado de bem-aventurança a partir da restrição. Não é nem bom nem ruim, os dois são exatamente iguais, agindo dentro do mesmo campo, só que com programações básicas diferentes. Tá? Não tem um que é melhor, outro que é pior. São a mesma coisa. Eles sempre serão a mesma coisa. Shiva e Shakti juntos. Onde a Shiva, a Shakti. Onde a Shakti, a Shiva. Tá? Essa é a lei que rege essa manifestação do infinito se manifestando. Por isso que dentro de você sempre há as duas coisas também. Hatha, né? Como poderia chamar o Hatha Yoga, né? Essa união de Sol e Lua. Então é a mesma coisa. Então tá esses dois aspectos dentro do infinito, um que está revelando a beleza a partir da restrição e o outro que está revelando a beleza a partir da amplitude, do acolhimento total. Então um como uma força de entrada e um como uma força de recepção, de abertura.
Isso é o infinito se movendo. Quando o Shakti começa a se mover mais dentro desse infinito e restringir mais esse infinito, ela começa a criar aí um campo, uma névoa ainda muito sutil, muito infinita. Tá? Mas imaginem-se que essa força é capaz de pegar o cosmos infinito, restringir e começar agora a ser possível ver. Aquilo que você não via nada, agora você está começando a ver uma espécie de névoa. Uma névoa, assim, um véu. E esse véu que a gente chama de Maya. Então, quando o Shakti pega o infinito e começa a restringir o infinito para ser revelado, nós começamos a ver um véu, e esse véu é o que nós chamamos de Maya. Então, esse véu de Maya começa aí, quando o Shakti, com muita intensidade, pega o infinito e reduz ele. Dentro desse véu aí, a gente poderia separar ali algumas características específicas, porque dentro de Maya tem o que a gente chamaria dentro da linguagem iógica de 5 restritores. Tá? Então, dentro desse véu que se surge, porque Shakti começou a restringir o infinito, há 5 restritores. O primeiro restritor ali, só para a gente passar rapidamente aqui por cima, a restrição do espaço. Então, se antes era um espaço infinito, não havia limites espaciais, começou a se restringir o limite espacial. Então você começa a ter uma restrição de espaço. Se você reduz o espaço, você reduz inevitavelmente aquilo que é conhecido. Por quê? Quando você, do infinito, você pega uma faixa do infinito e reduz nesse espaço, tem espaços para fora que você não conhece. Então reduz o infinito. Então há uma restrição espacial, uma restrição de conhecimento. Você reduz o nível de conhecimento. E se você reduz o nível de conhecimento, há um desejo, surge aqui uma vontade de conhecer aquilo que é desconhecido. Depois, lá nas questões psicológicas, essa vontade de conhecer o desconhecido vai se relacionar muito com a nossa questão do apego. E que é uma questão que psicologicamente a gente vai precisar trabalhar quando chega já no nível humano. Mas aqui ainda é tudo um campo cósmico, ainda de uma névoa que acabou de se restringir ali um tanto só. Ainda é muito ampla, mas restringiu esse espaço, o conhecimento, porque você não conhece áreas desse infinito, e surge então uma vontade de conhecer essas áreas que estão aí desconhecidas. E que é o que a gente vem falando aqui também no nosso nível humano, dessa vontade, dessa necessidade de se relacionar com o desconhecido, esse anseio também para se relacionar com isso que não se conhece. Mas restringe então essa possibilidade de você querer conhecer aquilo que é desconhecido, e para querer aquilo que é desconhecido, você tem um tempo para conhecer. Então aqui também surge a restrição do tempo. Então lá no primeiro nível, o espaço, o segundo nível, o conhecimento, o terceiro nível, essa vontade de querer conhecer, o quarto nível aqui, esse tempo para se conhecer, o tempo que demora para se conhecer algo que é desconhecido, e uma quinta abordagem aqui, o acabamento final. Então quando Maya de fato é revelada na matéria. E é aqui que começa a matéria, depois desse acabamento. Quando esse acabamento une tempo e espaço, e daí nós começamos a ter uma noção temporal, mas espacial junto, da maneira como a gente mais ou menos se relaciona com aquilo que é com os campos materiais, que a partir de baixo, aqui desse acabamento final, é o que a gente conhece como Prakriti. Tá? Então a partir daqui que é a matéria, que é esse tempo-espaço acontecendo. É o que a gente estuda aqui, basicamente daí na física, no mundo conhecido. Para cima não tem lógica a partir do intelecto. Para cima a gente tenta traduzir, mas é assim, tentando colocar em conceitos algo que é quase impossível de se colocar em conceitos. Aí agora a partir daqui de baixo a gente começa a ver as coisas, começa a ter as dimensões e começa ali, num primeiro momento, a partir desse acabamento, ele faz o refinamento final para ser visto, e a primeira coisa que surge ali são os gunas. Então assim, quando essa grande névoa Maya vai se restringir mais um pouco, para se restringir, para se organizar, Shakti organiza essa névoa em qualidades vibracionais, que a gente conhece como gunas. Então, um mais lento, um mais rápido e um mais sutil. Tamas, Rajas e Sattva. É uma restrição, então, desse campo que restringiu já o infinito. Então, Maya é Shakti restringindo o infinito e revelando as características, a beleza do infinito aos olhos. Então, agora é possível ver uma qualidade densa, uma qualidade mais rápida e uma sutileza. E isso está apresentado na natureza de todas as formas possíveis. Então, qualquer lugar que você olhe, você vai ver uma dessas 3 qualidades. Com um adendo aí, que nós já falamos em algum momento esse ano aí, existe um quarto guna que não é estudado necessariamente nesse contexto, porque ele é uma experiência que justamente é o que te lança pro de cima. Então, Sattva, por exemplo, tem muita gente que já diz que Sattva é você viver no estado de bem-aventurança. Ok, Sattva é muito sutil, já é muito próximo,
a gente poderia até colocar alguns níveis de samadhi já nesse estado sátvico, mas ele ainda não é a experiência do infinito, a experiência do desconhecido total. Essa experiência do desconhecido só é revelada num quarto tipo de guna. Para vocês terem só como nome, é Turiya Guna, tá? O nome desse guna. Seria o quarto estado da possibilidade, que é de fato a conexão. Que é o que vai nos interessar aqui, que eu quero chegar mais um pouco ali para baixo, para a gente falar justamente disso que acende de dentro para fora. Então, essa experiência desse quarto guna seria quando você está conectado com a sua intuição plenamente. Coração e cabeça ali, né, ou a cabeça no sentido da intuição, estão conectados numa fusão total. Então, aquilo que você é a própria realidade percebida também. Não há divisão. Um pouco do que eu compartilhei naquele texto lá no nosso grupo, onde você tem que criar e você tem que resolver essa questão da dualidade. E é nesse momento onde você acende de dentro para fora que você resolve essa questão do desconhecido e você reconhece o mundo tal como ele é, mas assim como você é. Não há diferença. É uma fusão total. E é nesse estado, nesse quarto guna, que você reconhece essa fusão total. Sattva, ainda você consegue perceber muito isso sutilmente, quase lá, mas ainda não é isso. Você precisa dar um passo adiante. É como se você acessasse de fato o reino divino. É o reino da sutileza. E daí seria esse nono campo, né, naquela fileira também que a gente já comentou, do 639, acessando essa sutileza total. E aí essa bem-aventurança da fusão total, do infinito e do finito. É quando junta a ponta de volta, o 9 pode se tornar 1, e esse ciclo de infinitude, mas reconhecido como uma única coisa. Mas nós temos lá então os gunas, que surgem ali logo após Maya aparecer. Então Maya restringe, surgem os gunas. Dos gunas, como esses gunas são vários misturados, assim, eles são um campo de consciência também, mas já na matéria, aí na matéria, como é que a gente chama esse campo de consciência universal na matéria? Se lá em cima é um campo de consciência infinita, Paramshiva, aqui na matéria é um campo de consciência universal, que permeia tudo, que é dominada pela fusão desses três gunas e que permeia toda a consciência da matéria, que a gente chama de Chitta, né? A mente, Chitta. Então essa seria essa mente universal, que Patanjali vai falar lá, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Então o Yoga, a superação dessa condição aqui determinada pelos condicionamentos que ocorrem nessa camada de consciência universal. Então é quando supera. Então o Patanjali está falando lá também que é necessário encontrar um quarto estado, é esse retorno para casa, que a gente já fez uma correlação também com o coração, quando você volta para casa e você assenta sobre o reino do coração. Você supera essa consciência universal, mas que está regendo a matéria. Porque é assim que o divino se revela, é assim que a beleza é revelada aos olhos. Tá? Não tem nenhum problema nisso, não tem nada equivocado nesse processo. É assim que vai acontecendo. Gunas, essa consciência universal, e quando esses gunas, que são ali todos misturados, forma essa grande consciência universal, vibracional, quando a gente pega aspectos dessa consciência, e se a gente dividisse ali então, e pegasse o aspecto que representa dentro dessa consciência o guna tamas, que seria a qualidade mais densa ali, a gente vai ter um aspecto agora, e a gente vai entrando aqui, aí no reino da impessoalidade da mente. Então a gente teria ali as mentes impessoais, que surgem aqui quando os gunas, que são uma mistura formando esse grande campo de consciência, começam a se mover também de formas, assim como o Shakti veio se movendo dentro de um aspecto universal infinito, aqui também, dentro dessa consciência universal, essas três qualidades se movem e começam a representar áreas com características próprias. E quando essas áreas começam a se mover, quando Tamas se move dentro da consciência Chitta, surge ali o que a gente chama de Manas. Então, dentro do humano, a gente começa a ter um reino impessoal. Então, essas são as mentes conhecidas como mentes impessoais, tá? Dentro da nossa organização humana. Impessoal por quê? Porque elas não estão lidando com as questões práticas diretamente. Apesar de Manas lidar com as questões práticas, aqui nesse campo, Manas é muito mais assim, um campo que faz parte do humano. Assim como você tem um corpo, então é parte integrante do humano ter um corpo. Agora, qual corpo vai depender da individualidade de cada um. Mas ter um corpo é uma característica humana. Então, ter manas é uma característica da mente. Agora, o que manas está lidando vai depender do reino funcional. Depois a gente já vai chegar aqui embaixo para avaliar isso. Então, manas está cuidando dessa parte impessoal. É uma característica da mente. Uma característica que cuida das coisas do fazer prático. Então, manas é aquela
parte da mente que sabe executar as coisas. Quando Rajas se move dentro de Chitta, surge daí uma outra mente impessoal, que é conhecida como Ahankar. Tá? Ahankar seria aí essa noção que a gente tem de nós mesmos. Então, enquanto Manas é a parte da mente que cuida das coisas que sabe fazer, da vida prática, o Ahankar é aquele que vai dar a condição de alguém que faz isso. Então, é Raja se movendo em Chitta que surge essa possibilidade de você, daí depois no ambiente psicológico, dar um sentido a si mesmo a partir daquilo que é feito. Tá? É a Ahankar que está cuidando disso. Também não tem nenhum problema ter a Ahankar. A Ahankar está aí para uma razão. Tá? Você ter uma noção de si mesmo não é o problema. O problema é ter uma noção de si mesmo equivocada. Que é isso que a gente está compondo aqui e tentando dissolver a partir dessa clareza, dessa possibilidade de reconhecer a vida de forma real, clara. E quando Sattva se move dentro de Chitta, surge em nós Buddhi. E eu já falei algumas vezes aqui, nós já vimos algumas vezes, que eu falo sempre assim, então a experiência do humano se dá quando o Buddhi, essa área da mente que está aí relacionada com o centro do peito, vocês já sabem previamente disso, se abre e pode acolher Purusha. Purusha é essa consciência infinita, é Paranshiva dentro da matéria. Então Purusha é esse infinito dentro da possibilidade de ser revelado na matéria. E ele é acolhido em cada coração, para ser revelado de maneira individual. Porque no ambiente individual nós temos o reino funcional, que é o reino seguinte aqui. Tá? Então, se nós temos aqui o reino impessoal, que é Manas, Ahankara e Buddhi, nós temos o reino pessoal, que, digamos assim, quando os gunas lá vêm e se movem pelo reino impessoal, surge daí também essas três condições da funcionalidade. Funcional por quê? Porque daí essas condições estão lidando com a vida prática individual de cada um de nós. Então eles estão lidando com as nossas questões mesmo. Então quando o Guna, lá, o Guna Tamas, passa pela mente impessoal, Manas, vai meio que surgir daí o que a gente chama de mente negativa. Assim como o Rajas passando por Ahankar, a mente positiva. E Sattva passando por Buddhi, a mente neutra. Então aqui nós temos esse reino da funcionalidade. E aqui que nós temos aqui algumas características interessantes. Então quando esse reino funcional aqui polariza o reino impessoal, surgem daí 9 aspectos. Porque o reino funcional são essas polaridades. A negativa, a positiva e a neutra. Tá? Esse é o reino funcional. Quando essas polaridades polarizam o reino impessoal, surgem daí 9 aspectos. E você pode pensar assim, que esses 9 aspectos são como posturas diante da vida. Nós são como, a gente poderia chamar também de arquétipos, mas são posturas diante da vida. Então quando vai lá, só para vocês terem um exemplo, quando a mente negativa polariza Manas, ou polariza Ahankara, ou polariza Buddhi, surgem 3 possibilidades. Quando a mente positiva polariza Manas, polariza Ahankara, polariza Buddhi, surgem mais 3 possibilidades. E quando a mente neutra polariza Manas, polariza Ahankara e polariza Buddhi, surgem mais 3 possibilidades. Então, 9 aspectos. Então, 9 arquétipos, 9 posturas diante da vida.